Hoje vamos analisar uma empresa que tem uma estratégia comercial para a venda de produtos de seguridade da Caixa através da participação em outras empresas. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos, então não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa dia, horário ou quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Caixa Seguridade, que fez seu IPO recentemente, mas que está me surpreendendo positivamente com seus resultados. Nesse vídeo eu vou trazer uma breve história da empresa, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado. Ainda pego e trago um histórico completo de sua receita, lucro, fluxo de caixa, dividendos. E no final do vídeo eu ainda faço um checklist resumindo a nossa análise. Também passo a minha opinião sobre investir na Caixa Seguridade. Então fica até o final do nosso vídeo. Aí o foco dessa análise é exclusivamente os resultados da companhia. Então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você já pode se inscrever no canal aqui embaixo para não perder nenhuma análise que eu trago semanalmente aqui no canal. Então vamos lá, começando pela história. Basicamente a Caixa existe há 150 anos, mais de 150 anos. Mas no caso, a Caixa Seguridade foi constituída mesmo em maio de 2015 como uma subsidiária da Caixa, para que assim fosse possível consolidar sob uma única sociedade todas as atividades da Caixa dos ramos de seguro, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e outras atividades afins, incluindo quaisquer expansões futuras dessas atividades, sejam elas aqui no Brasil ou no exterior, proporcionando ganhos de escala nessas atividades e em suas operações, obtendo assim reduções de custos e despesas no segmento de seguridade, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Em abril de 2021, a Caixa Seguridade fez seu IPO na Bolsa de Valores sob o segmento do novo mercado. Então, atualmente, 82,75% das ações da Caixa Seguridade ficam com o governo através da Caixa como único controlador e os 17,25% restantes ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores rapidamente. Nome da empresa Caixa Seguridade, participações, código de negociação CXSE3, fundação 2015, setor de atuação financeiro, segmento de atuação corretora de seguros, segmento de listagem no novo mercado, nível mais alto de governança, free float de 17,25%, 100% de tag along e valor atual de mercado 23,7 bilhões. E basicamente as atividades da Caixa Seguridade se dividem em três. Primeiro vem a parte de negócios de risco, que são os seguros, eles só deram um nome diferente, e aí contempla o seguro habitacional, prestamista, seguro de vida, residencial, assistência e outros seguros mais pulverizados. Em segundo, temos o que eles chamam de acumulação, e aí entra previdência, consórcios e títulos de capitalização. E como terceiro, tem a parte de distribuição, que fica o comissionamento dos seguros, e é aí que entrava a WIS, mas ela saiu no fim do primeiro semestre de 2021, então ainda tem coisas da WIS entrando no resultado da Caixa Seguridade. Nos resultados trimestrais, primeiro vem os negócios de risco, que são os que a gente já falou que são os seguros, e podemos ver aqui uma melhora de 9,4% no acumulado dos últimos 9 meses de 2022, que fechou em 5,9 bilhões em comparação com os 9 primeiros meses do ano passado, que finalizou em 5,4 bilhões. Claro, teve um índice de sinistralidade maior na Covid, que não era nada bom para a Caixa Seguridade, mas agora está voltando em patamares tidos como normais, como você pode ver aí. A linha pontilhada é sem considerar o Covid e o azul mais forte já considera o Covid na sinistralidade. E como a Caixa é basicamente líder no segmento de financiamento habitacional, já era de se esperar que o habitacional iria representar a maior parte do negócio da parte de seguros, seguido pelo seguro de vida, depois prestamista, residencial e assistência. E essa parcela de seguros representa 56% dos resultados da Caixa, então é o que é mais relevante para o seu operacional. E a margem operacional deu uma melhorada porque a sinistralidade já baixou também, né? Então é muito bom. E nos negócios de acumulação com previdência, consórcio e capitalização, a taxa de administração, que é o principal meio de rentabilizar, fica ali na casa dos 1%. E a capitalização está com uma boa taxa de arrecadação, mas é bem pouco frente à parte de previdência.
O consórcio também vem subindo, mas ainda não tem aquela relevância toda na parte de negócios de acumulação. Em resumo, os negócios de acumulação fecharam esse terceiro trimestre de 2022 com 728 milhões ou 1,9 bilhões no acumulado dos primeiros 9 meses de 2022, que representou um aumento de 18,2%. E essa receita de acumulação representa atualmente 24% do operacional da Caixa Seguridade no trimestral. Agora chegamos aos resultados dos negócios de distribuição e ainda está um pouco difícil de ver exatamente como vai ficar, porque o que era da WIS está entrando para a Caixa Seguridade e por isso fica um pouco, eu diria assim, um pouco distorcida, acho que essa seria a palavra. Por exemplo, dos 9 primeiros meses de 2021 para 2022 teve um crescimento de 66,5% e se pegar os resultados trimestrais também dá uma diferença de uns 50% entre um trimestre e outro. Já na distribuição e variação por ramo, a gente teve um aumento de 1.242% nos últimos trimestres, é muito alto, né? E 764% no acumulado dos últimos 9 meses, o que acontece justamente por essa questão isso que eu acabei de falar. Mas quando parar de entrar isso no resultado, vai ficar mais normalizado, aí vai dar pra gente analisar melhor também. Essa parte de distribuição representa 20% do resultado da Caixa Seguridade. E um fato importante é que a Caixa Seguridade tem parceria com outras corretoras e outras seguradoras, logo os seguros comercializados pela própria Caixa têm uma rentabilidade maior, mas os comercializados por essas empresas parceiras têm uma rentabilidade menor para ela por causa das despesas dessas outras empresas. Por exemplo, nessa parte aí de balcão caixa é tudo inerente ao que é comercializado pela própria Caixa Seguridade, então não é o total. Por isso as despesas administrativas são mais baixas, o ICA é bacana aí, como você está vendo, então não é bom confundir essa parte, isso é só o que é inerente e o que é comercializado pela própria Caixa Seguridade. E se você quer saber mais detalhes sobre as seguradoras, como sinistralidade, o ICA que eu acabei de falar ou qualquer outra palavra que talvez você não entenda, você está começando a analisar agora a seguridade ou o setor de seguros, eu vou deixar aqui no card para você a análise que eu fiz da IRB Brasil Resseguros, bom que você aprende um pouco mais sobre o setor de seguridade e lá eu explico com um pouco mais de detalhes esses jargões, né? Essas palavras mais conhecidas no meio de seguros. Mas enfim, a sinistralidade habitacional, que é o foco da nossa análise, que é o foco da Caixa Seguridade, é boa e fica em torno dos 25%, é uma ótima sinistralidade. No prestamista também muito bom, fica em torno dos seus 20%, que é menor ainda, e fica menor ainda a sinistralidade residencial com 14,4%, lembrando que a sinistralidade, quanto menor ela for, melhor é para empresa de seguros. Temos aqui 20% de sinistralidade em vida e, por fim, já mais alta sinistralidade de outros seguros com 60% e que já até passou o limite, que eu diria que seria mais ou menos na casa dos 50%. Atualmente tem duas coisas que atrapalham um pouco o resultado da Caixa Seguridade, mas isso é provisório, né? Que primeiro seria a atipicidade do Covid, que aumenta a sinistralidade, mas que está saindo aos poucos, e segundo, tem os resultados da WIS na distribuição. Mas isso aí, como eu falei, aos poucos já vai normalizando e vai dar pra gente analisar já tranquilamente. Agora vamos à nossa análise histórica horizontal. Então você já entendeu que a Caixa Seguridade é uma holding, assim como é o caso da BB Seguridade, então a receita dela vem das empresas que ela controla, aí acaba que ela então não tem uma receita e entra já direto no EBITDA. E podemos ver aqui que o EBITDA e o lucro continuam subindo desde quando a Caixa Seguridade tem história desde 2015, finalizando com a EBITDA lá em 2,2 bilhões e 1,9 bilhões em 2021. E esse terceiro trimestre de 2022, ela também teve lucro líquido de 766 milhões de reais, que também foi o melhor resultado trimestral histórico da companhia, sendo 55,7% a mais que o terceiro trimestre de 2021. Olha, a Caixa Seguridade é uma empresa que tem uma excelente geração de caixa operacional e os dividendos vão variando de acordo com as variações do fluxo de caixa dela. Então, basicamente, a Caixa Seguridade
é uma empresa de dividendos porque ela gera caixa operacional e aí sempre distribui na forma de dividendos com um alto payout, como você pode ver aqui, fica lá na casa dos 90% do payout nesses últimos anos. E agora, antes da gente ir para o checklist final e eu deixar minha opinião sobre investir na Caixa Seguridade, se esse vídeo está te ajudando e você gosta dessas análises de empresas, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma análise nova. Vamos ao nosso checklist. Primeiro ponto, a gente sempre olha governança corporativa. Caixa Seguridade tem listagem no novo mercado, nível mais alto de governança, 100% de tag along, mas seu free float é um pouco baixo, fica na casa de 17,25%, e eu acho que assim, um patamar que seria bom de free float para o pequeno investidor e de mais segurança seria pelo menos 25%. Outra coisa, como ela é uma hold, não tem como ter muito erro em relação à remuneração dos executivos. Se fosse muito alta, aí teria um problema. O ruim mesmo nessa parte de governança é que a Caixa Seguridade tem o governo no meio, né, através da Caixa, então quem escolher ser sócio dela vai estar suscetível à intervenção governamental no sentido aí de governança. Segundo ponto, lucratividade. É uma empresa com boa lucratividade, isso não tem como negar também, e ela se provou muito eficiente ao longo do tempo, que a gente tem aqui histórico desde 2015. Terceiro ponto, geração de caixa. Ela tem uma geração de caixa muito boa e apesar de ter feito seu IPO recentemente, temos desde 2015 como um histórico, ou seja, já tem uns 8 anos de balanço para analisar e ela está indo muito bem, eu devo dizer. E com esse ótimo caixa ela consegue distribuir na forma de dividendos generosos aos seus acionistas. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na Caixa Seguridade depois dessa nossa análise sobre ela e seu histórico. E de um modo geral ela tem bons fundamentos, geração de lucros alta, boa margem, forte geração de caixa, boa distribuição de dividendos também. Então, como eu disse ao longo da análise, ela se caracteriza como uma empresa mais de dividendos do que crescimento. E para mim, o que pesa em seu desfavor, de certa forma, nem é o fato dela ter feito o IPO ano passado, né, bem recente, porque ela forneceu um bom histórico de resultados desde 2015, o que é bem bacana, e geralmente a empresa só é obrigada a fornecer os resultados dos últimos 3 anos. O que me incomoda é o governo no meio dela, através da Caixa como controlador, e eu particularmente não invisto em empresas que tenham ligações diretas com o governo, mas isso é uma questão particular minha. Se você não tem problema com isso, eu acho a Caixa Seguridade com ótimos fundamentos. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações desse vídeo e dessa análise e quer acompanhar outras análises de empresas, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.